Bom dia, pessoal. Vamos analisar os jogos desta sexta-feira, que será 1º de julho de 2022. Mas primeiro temos a lista de quarta-feira para conferir. E na lista estava o BEC Palmeiras contra o Cerro Porteño e bateu. A equipe do Palmeiras, jogando fora de casa, atropelou a equipe do Cerro e praticamente garantiu uma vaga para as quartas de final da Libertadores. O primeiro tempo terminou empate por 0-0 e no segundo tempo a equipe do Palmeiras conseguiu marcar seus 3 gols. Tajeres contra o Colón ficou fora da lista. Outro jogo que também estava na lista era o Lei Flamengo contra o Deportes Tolima e aqui não bateu. A equipe do Flamengo venceu essa partida por 1-0, marcou gol aos 17 minutos em finalização de fora da área. A equipe do Tolima teve boas chances para empatar a partida, mas terminou mesmo nesse 1-0 para a equipe do Flamengo. A equipe do Vélez Sarsfield venceu o River Plate por 1-0 com gol de pênalti. E volto a falar, para mim não será surpresa nenhuma se a equipe do Vélez eliminar o River Plate. O River Plate até jogou melhor nessa partida, teve aí mais posse de bola, mais finalizações, mas o placar foi favorável à equipe do Vélez Sarsfield. Outro jogo que estava na lista era o Lei de Strongest contra a equipe do Ceará. A equipe do Ceará saiu perdendo, tomou um gol aos 5 minutos, mas no segundo tempo conseguiu virar o jogo e venceu por 2-1. Outro jogo que estava na lista era o Lei Deportivo Táchira contra o Santos e bateu. A equipe do Táchira até abriu o placar aos 30 minutos com um gol contra, mas como eu havia falado, a equipe do Santos é uma equipe que empata bastante e aos 86 empatou o jogo e terminou mesmo nesse 1-1. A Major League Soccer não estava na lista, mas vale destacar esse jogo do Cincinnati contra o New York City. Como eu venho falando com vocês, no ao vivo a MLS dá para buscar boas oportunidades. Nesse jogo, a equipe do Cincinnati fez 3-0. Aos 34, a equipe do New York City perdeu um pênalti. Depois dos 45 minutos do primeiro tempo, a equipe do New York City marcou 3 gols e terminou o primeiro tempo empate por 3-3. No início do segundo tempo, a equipe do New York City virou o jogo. Aos 70, a equipe do Cincinnati empatou. Aos 91, teve um gol do Cincinnati que foi anulado pelo VAR e a partida terminou empate em 4-4. Um jogo aí com muitos gols. E aqui apenas o jogo do Chicago Fire não bateu o over 2,5. E na lista também estava o BEC CRB contra Tombense e não bateu. Foi o segundo jogo seguido do CRB jogando em casa que eu coloquei em BEC e não bateu. Contra o Ituano terminou empate por 1-1 e esse jogo terminou empate por 0-0. E para fechar a lista de quarta-feira, o Lei Novo Horizontino contra o Vasco e não bateu. A equipe do Vasco perdeu o jogo e também perdeu a invencibilidade no campeonato. O Novo Horizontino venceu por 2-0, um gol no primeiro tempo e outro gol no segundo tempo. Já vinha de uma boa vitória fora de casa contra o Bahia e agora venceu o Vasco. 2 vitórias contra 2 times que estão no G4 do campeonato. Então a lista de quarta-feira não foi uma lista boa, ficou aí com 3 acertos e 3 erros. Vamos agora para as análises dos jogos desta sexta-feira. Campeonato Argentino, eu vou ficar fora. Boca Juniors contra o Banfield. A equipe do Boca deve ir com o time reserva, já que joga contra o Corinthians terça-feira pela Libertadores. Campeonato Mexicano, Necaxa contra o Toluca e Mazatlán contra o Puebla. Eu vou ficar fora aqui também, é a primeira rodada do campeonato. Campeonato Brasileiro da Série B, temos aí 3 partidas, são jogos bem complicados, mas vamos ver o que dá para fazer no pré-live. Chapecoense contra o Sampaio Corrêa, a equipe da Chapecoense na 15ª colocação. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do Sampaio Corrêa na 10ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Jogando em casa, a equipe da Chapecoense ocupa a 20ª colocação. Em 6 jogos tem 2 empates e 4 derrotas. A equipe da Chape, que faz uma péssima campanha em casa, não venceu nenhum jogo, marcou apenas 4 gols. E a equipe do Sampaio Corrêa, fora de casa, ocupa a 20ª colocação. Em 8 jogos, são 2 empates e 6 derrotas.
marcou apenas 2 gols e sofreu 11. Faz também uma péssima campanha jogando fora de casa. Os últimos jogos entre eles: vitória da Chapecoense por 3-1 e vitória da Chapecoense por 1-0. A equipe da Chapecoense vem de derrota, perdeu fora de casa para o Operário por 2-1. Nos últimos 9 jogos, a Chape tem 4 empates, 4 derrotas e apenas uma vitória. A equipe do Sampaio Corrêa vem de vitória, venceu em casa o CSA por 2-0. Nos últimos 10 jogos, são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. A Chapecoense, com uma odd de 2,10, eu acho um pouco baixa. Essa odd deveria estar aí pelo menos 2,50 para uma equipe que ainda não venceu nenhum jogo em casa. Mas como a equipe do Sampaio Corrêa ainda não venceu jogando fora de casa, eu não vou colocar a Chape em lei. Mas no ao vivo pode ser interessante para buscar esse lei chapecoense. Dando sequência, vamos para o jogo do Brusque contra o Operário. A equipe do Brusque, na 13ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E a equipe do Operário, na 9ª colocação, nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Uma race bem semelhante nos últimos 5 jogos. Jogando em casa, a equipe do Brusque ocupa a 14ª colocação. Em 7 jogos, venceu 3, empatou 1 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Operário ocupa a 12ª colocação. Em 8 jogos, tem 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. Os últimos jogos entre eles: vitória do Brusque por 2-0, empate por 1-1 e vitória do Brusque por 1-0. A equipe do Brusque vem de derrota, perdeu em casa para o Bahia por 2-0. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas, 3 vitórias e 2 empates. E a equipe do Operário vem de vitória, venceu em casa a Chapecoense por 2-1. Nos últimos 10 jogos são 4 vitórias, 4 derrotas e 2 empates. A equipe do Operário não faz uma boa campanha fora de casa, venceu apenas o Guarani, mas nesse momento a equipe do Brusque está com uma odd de 2 e eu vou colocar o Brusque em lei. Lembrando mais uma vez que aqui não é para fazer a aposta e ficar os 90 minutos com o terço na mão rezando. Dando sequência, Cruzeiro contra o Vila Nova. É o jogo do líder contra o lanterna do campeonato. Nos últimos 5 jogos, o Cruzeiro tem 4 vitórias e 1 derrota. E a equipe do Vila Nova nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. A equipe do Cruzeiro ainda não perdeu jogando em casa. São 7 jogos e 7 vitórias. Marcou 11 gols e sofreu apenas 1. Jogando fora de casa, a equipe do Vila Nova ainda não venceu. Em 7 jogos são 3 empates e 4 derrotas. Os últimos jogos entre eles: empate por 1-1 e empate por 0-0. A equipe do Cruzeiro vem de vitória, venceu a equipe do Sport em casa por 2-1. Nos últimos 9 jogos são 7 vitórias e 2 derrotas. E a equipe do Vila Nova vem de um empate em casa contra a Ponte Preta por 1-1. Nos últimos 10 jogos são 5 derrotas e 5 empates. E nesse jogo eu vou buscar o back Cruzeiro. A equipe do Vila Nova vem muito mal no campeonato. O Cruzeiro joga em casa com o apoio da torcida, venceu todos os jogos como mandante. E se o Cruzeiro não cair de rendimento, tem tudo para fazer a melhor campanha de todos os tempos da Série B. Campeonato chileno, eu vou ficar de fora. Everton Divina contra o Colo-Colo. O Colo-Colo lidera o campeonato com 29 pontos. O Colo-Colo joga contra o Inter no meio de semana pela Sul-Americana. Campeonato peruano, eu também vou ficar de fora. Campeonato sueco, eu também vou ficar de fora. A equipe do Malmo começou muito mal essa temporada. Está aí na 5ª colocação. Então a lista de sexta-feira ficou aí com back Cruzeiro e lei Brusque. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.